sejam mais que bem-vindos a mais um episódio da Dose Podcast. Aqui quem vos fala é Eduardo.outeral. E aqui quem fala é Alexandre.acr. E desde já aquele pedido de sempre, segue a gente no @Dose Podcast pra ver todos os conteúdos que a gente coloca lá exclusivos, tipo o OnlyFans. Um OnlyFans, só que gratuito, então não tem por que não ir. E não tem nude. E não tem nude. Não tem que nude, bom, infelizmente. Né? E também segue a gente, Dose Podcast, lá no YouTube, que é o mais importante, é você se inscrever pra receber todos os vídeos que a gente coloca. Em primeira mão, obviamente. Cara, dessa vez, eu que trouxe o assunto, porque a gente fez, alguns episódios atrás, um assunto falando sobre extraterrestre, essa vida fora da Terra. A gente falou sobre Elon Musk, a gente falou sobre uma questão mais da astronomia, sobre vida fora da Terra, sobre realidade simulada. Que eu acho que vai o ponto. E é esse o ponto que eu quero entrar. O Eduardo falou sobre realidade simulada e aí eu entrei numas paranoia de pensar o seguinte. E tu não tá bebendo e não tá chapado. Não tô bebendo, aqui é energético no copo, não tem nada de bebida. Mas eu entrei numa paranoia de pensar o seguinte. Quando a pessoa usa drogas, tá ligado? Usa um psicotrópico, sei lá qual... Psicotrópico, o quê? Psicotrópico. Qualquer droga, enfim. Tá. O cara, ele sai de si. Certo? Sai. Dependendo da droga, obviamente. E do quanto usa. Mas o cara, ele entra numa realidade simulada também. Tu não acha? A cabeça dele tá numa realidade diferente da que tá Sim. acontecendo. Uhum. Mas o que tu E entende? na realidade, até a bebida, dependendo do grau que tu bebe, tu também sai fora da realidade. Tu entra numa realidade diferente da que tu tá bebendo. O que tu entende como realidade simulada, então? Eu penso que é o seguinte, cara, dependendo, eu acho que talvez, dizem que as drogas, elas aumentam tua percepção, né? E se aumenta a tua percepção, então tu entende mais as coisas, talvez. Então será que a realidade que a gente chega, quando a gente usa algo que eleva a nossa percepção, ela não é a realidade verdadeira, ao invés da realidade que a gente acredita que é verdadeira? Porque a realidade que a gente vive... Não, é sério. Porque a realidade que a gente vive, talvez a gente seja... É o assunto que a gente falou no outro, que a gente esteja muito acomodado e não tenha percepções muito amplas e a gente só vive naquele contexto, naquela caixinha. E aí quando tu usa uma droga, tu se desprende daqueles padrões e aí tu talvez fique mais aberto. É isso? Sei lá, tô viajando. Não, contigo. eu acho que talvez a pessoa chegue na realidade real, tá ligado? Na realidade literal. Entendeu? Tipo, sim. Fora do que a gente vive. Que nem naquele episódio que tu falou. Não, mas que talvez a gente seja tipo um The Sims. Sim. E existam outros seres que estão comandando aquele The Sims que é a gente. Existe uma possibilidade, sim. E será que a gente, quando tá A gente consegue se comunicar. A gente chega nessa realidade diferente, entendeu? Eu já ouvi falar sobre isso. Tu percebe coisas diferentes. Eu já ouvi falar que, por exemplo, dentro dessa possibilidade da realidade simulada, que as drogas seriam meio que uma comunicação. Nossa, é um negócio muito louco, mas realmente, que seria uma forma que tu consegue se comunicar com a parte externa dessa realidade. Tanto que tem gente Caralho, que, tipo, usa aquelas balas em festa rave e tal. Sim. A pessoa enxerga seres, tá ligado? Enxerga outras coisas dependendo. Eu já ouvi falar de, tipo, uma pessoa enxergar, tipo, seres mesmo, assim, como, não seriam, tipo, monstros, mas algo fora da realidade de um ser humano, que não é um ser humano, é outra coisa que tá ali. E a pessoa enxerga, entendeu? Usando uma bala, por exemplo. Tá, mas aí o que tu difere de uma ilusão, então? Então, ilusões não existem? Talvez as ilusões não existem, as ilusões sejam algo que a gente tá enxergando, que ao olho nu a gente não enxerga, mas que alguma coisa que a gente utiliza eleva essa percepção e a gente enxerga além dos olhos, tá ligado? A gente enxerga... Talvez a gente esteja nessa sala aqui... A gente tenha sentidos mais apurados. Exatamente, talvez a gente esteja aqui nessa sala, mas a gente tem outras coisas aqui. Aí, tipo, tu entrar nas paranoias de, tipo, que tem quem acredita em espíritos e tal. Será que os espíritos, eles não estão... eles nunca saem da Terra e todas as pessoas que já morreram, elas estão aqui na Terra ainda de alguma forma, tá ligado? Sim. E que a gente só não enxergue elas em corpo como a gente se enxerga, mas elas estão aqui presentes e vivendo uma vida normal entre elas aqui. Entre elas, no caso. Entre elas. E aí a gente, nas caixinhas que a gente tem, a gente não tem essa percepção.
E aí quando tu usa um entorpecente, tá certo isso? Entorpecente, psicotrópico, uma droga. Uma droga. Aí tu talvez... Por exemplo... É que problema que tu não conhece e eu também nunca usei, mas acho que é ayahuasca. O pessoal talvez conheça. Com certeza o pessoal da internet conhece. Que é meio que uma droga, não sei, meio que uma droga que... muito forte. E aí se usa, são aldeias que usam e tal. O pessoal que tá ao vivo, porque quem não sabe tá ao vivo, alguém conhece a ayahuasca? Porque de fato tu nunca ouviu falar. Nunca ouvi falar. E aí dizem que tu consegue sim ter uma comunicação com seres e é uma coisa tipo extremamente imersiva esse ayahuasca. Uma droga assim, uma coisa que tipo nem a maconha, nem a cocaína, nem o crack seja consegue alcançar. E então são de aldeias indígenas. Então, é uma coisa mais natural. A aldeia indígena tem muito desse lance da espiritualidade, né? Dos ancestrais. E muito pelo que eu me lembro, assim, em aldeia indígena, eles usam alguns cogumelos, algumas coisas assim, que tiram fora da realidade, que eles entendem que eles chegam nos ancestrais deles, tá ligado? Eles têm alguns rituais que usam algumas coisas pra chegar nos ancestrais. Uhum. E ancestral nada mais é do que alguém que morreu e tá, tipo, em forma de espírito em algum lugar. Seja no plano que a gente tá ou em outro plano. Saca? Se é que existe planos diferentes, ó. Tipo, muito louco isso. Existe até... Tá, o plano seria dimensões ou seria apenas percepções? Tipo... Aí que fica um pensamento meio louco, assim, porque um plano, ele é um plano ou ele é uma dimensão? Até tem no filme da Marvel, como é que é o nome? Senhor Destino? Não, Senhor Destino? Acho que é Senhor Destino, alguma coisa assim. Se eu estiver falando merda aí, dá um toque aí. Mas... Ali. Ele tem... Existe uma realidade que ela é espelhada da nossa, tá ligado? Sim. Uhum. Então, uma realidade espelhada, ela acontece, tudo que acontece lá... Tá falando é Doutor Estranho? Doutor Estranho, isso aí, Destino. É Doutor Estranho, né? Doutor Estranho. Achei Estranho. E aí, tipo, existe uma realidade espelhada, né? Que eles conseguem, tipo, fazer coisas lá que não interferem nessa outra realidade, vamos dizer assim. E eles conseguem voltar ao mesmo tempo, né? É, um bagulho bizarro, em assim. tempos diferentes, a mesma aquela conversa que a gente teve da questão do tempo ser uma matéria também. Tá, mas e aí? E aí, tipo... Talvez os indígenas lá nesse lance... Essa realidade simulada seria onde essa questão espiritual existiria? Esse seria o outro plano. Muito louco. Faz sentido. Tanto que, por exemplo, uma pessoa que não tá acostumada, ela não tem uma espiritualidade grande, essa percepção maior do que quem acredita nesse tipo de religião, se é que assim que se chama, acredito que sim, mas é espírita, né? É uma religião, sim. Mas se a pessoa que ela tá aberta a essa espiritualidade, ela consegue perceber esse tipo de coisa. E quem não tá, por exemplo, um jovem foi pra rave e tal, ele, tipo, é chance zero dele ter esse lance espiritual, sinceramente. Tá, sim. Mas se ele usa uma droga, talvez ele não entenda que o que ele tá percebendo ali seja uma realidade que esses caras que são mais espirituais sentem, entendeu? Ele enxerga aquilo, tanto que acaba entrando numa paranoia porque tá naquilo. Saca? Eu tô indo na tua. Entende que possa ser algo que a pessoa, usando aquela droga, ela chega nesse outro plano espiritual, tá? Na cabeça dela, chega nesse outro plano espiritual, mas ela não tá preparada pra entender aquilo ali. Por isso que ela entra em paranoia. Ela acha que tá enxergando coisas, entendeu? Sim, formas diferentes. Ela não entende. Mas agora, quem tem um plano espiritual formado e entende, está aberto àquilo ali, talvez enxergue de forma diferente, saca? Ela nem enxergue, não se assuste. ela entenda. E ela entenda de forma diferente e ela perceba que aquilo é uma forma real de ser. Tipo, porque a gente vive naquela caixinha e quando a gente pensa ou vê coisas muito diferentes, a gente tenta dar justificativas dentro do que a gente acredita e já conhece, né? E aí sim, então beleza, eu não conheço, aquela ilusão não faz sentido pra mim, ou seja, é uma ilusão. Mas aquela pessoa que tem sentidos mais apurados, ela leva aquilo como uma realidade, é isso? Né? Tanto que quem acredita Cara, que loucura. nessa questão espiritual, acredita que existe vida após morte. Sim.
E se existe uma... Espírita, né? É, espírito. Então, obviamente seria melhor trazer uma pessoa espírita aqui pra trocar esse assunto. Tô cagando. Mas, Mentira, tipo... Tô brincando. Se a pessoa, ela acredita que existe uma vida pós-morte, então ela tem uma certa percepção que existe um outro plano onde existe uma outra vida de forma diferente da que a gente tá em corpo presente. Mas o nosso espírito, ele vive uma outra vida que talvez seja tão semelhante quanto a nossa e seja uma vida espelhada, só que do plano espírito, tá ligado? Sim. Então, um bagulho muito louco de parar pra pensar, entendeu? Que minha cabeça borbulhou a full, assim, depois que tu trocou desse lance de falar realidade simulada. Tu não decora simulada. Não decora simulada, mas... Mas tu tava falando disso e me lembrou um tema muito louco que também é difícil de explicar, que é, por exemplo, tu acredita em alma? Que a gente tem uma alma dentro da gente. Tu acredita no conceito alma? É que eu nunca parei pra pensar, sinceramente. Porque a gente é um corpo... É que o que seria a alma? Pra Então, mim, a nossa alma é o nosso cérebro, tá ligado? Não, mas aí que tá. Porque a gente é físico. Tipo, isso aqui é minha pele e dentro da minha cabeça existe um cérebro, e dentro desse cérebro existem neurônios, existem conexões entre esses neurônios. Meu coração, minha cabeça controla meu corpo todo, são coisas físicas e coisas palpáveis. A questão da alma é uma coisa mais, nem sei, não é espiritual, uma coisa mais, sei lá, divina, porque, tipo assim, que é o que talvez comande tudo isso. Não sei, por isso que eu perguntei, tu acredita em alma ou simplesmente é o nosso cérebro, é tudo palpável e é isso aí, e a gente controla tudo? Cara, é que eu acho que, por exemplo, tá? Aí relacionando o nosso cérebro a um computador. Sim. De acordo com uma programação, se tu troca uma palavra, ela faz uma coisa diferente, certo? Então, a alma talvez seria relacionando, acredito que seja bem o cérebro mesmo. Porque não sei se existe uma alma separada do cérebro, saca? Tipo isso. Eu pensando agora. Sim. Mas o cérebro, ele é muito semelhante a um computador. Então, se tu troca uma letra, que daí são as vivências das pessoas. O comando, no caso. Se tu troca, se tu pega duas pessoas do zero, dependendo dos contextos, troca-se letras dessa programação e aí por isso que elas são diferentes. Entendeu? Eu acho impossível fazer um teste de pegar duas pessoas do zero e ela ter a mesma vivência, tá ligado? Não, pra te ver se realmente vai ser igual. Não, mas igual o quê? Uma a outra. Porque se, tipo, o cérebro, em tese, ele seria a mesma coisa, entendeu? No contexto corporal, ele seria montado da mesma forma. Sim. O que muda é esses aspectos, as programações diferentes, as letras diferentes nessa programação. Que aí a pessoa vai pra um lado ou pro outro. Não, mas da mesma forma que... Caraca, que loucura, mas da mesma forma que o computador, ele pode ser montado de várias formas, né? Por exemplo, uma placa-mãe, existem vários modelos de placa-mães. Elas conseguem chegar no mesmo ponto, mas elas têm conexões... Não é conexões, elas têm formatos diferentes, elas têm... Variáveis. Mesma coisa, então, que é o que tá falando, o cérebro. Ele é diferente, mas ele tem o mesmo princípio e ele tem o mesma função. E o que é alma? Eu preciso de pessoas mais preciso saber, inteligentes, então, tá? Tu acredita na alma? O que é alma, o contexto de alma pra ti? Porque a minha percepção é que a alma tem muita relação com o cérebro. E talvez seja a mesma coisa. Aí que tá, eu não sei. Eu não sei se eu acredito em alma, eu não sei nem conceituar alma no real. O que é alma? Eu não sei. É uma pergunta. Aí é até interessante, porque eu tava... cara, eu acho que foi até no Flow Podcast do Latino que eu tava ouvindo. De que ele chegou a comentar um lance assim, de que ele já... O Latino não é, então. Eu quero assistir esse o Latino podcast. É muito louco. Vale a pena, tipo, a gente tirou o Latino pra retardado, né? Eu tirava. Mas, tipo, ele tem umas ideias malucas, assim, que talvez a gente seja retardado tanto quanto o Latino, né, cara? Tem culpa eu, tem culpa a Kátia. Grandes possibilidades. Mas... ele tava falando de um lance, assim, de que ele disse que já se relacionou com pessoas que parece que não tem alma, que são pessoas... tipo robô, tá ligado? São pessoas que não tem um sentimento que tu sinta um corpo quente, digamos assim, sabe? Uma pessoa fria demais, como se não tivesse alma. Mais lógicas.
calculista, tanto que ele falou pessoas que são extremamente calculistas, frias, talvez parece que não tem uma alma exatamente, sabe? Ele entra nessas noias assim, até tem a ver com o que a gente tá conversando, Não, sabe? com certeza. Só que aí eu já não sei se eu acredito, né? Porque aí ele tá entrando na possibilidade de não existir. De ter pessoas que não têm a tal da alma, se é que existe, entendeu? Não, é que eu não sei se eu acredito em alma, essa é a questão. Cara, É que muito entraria se a gente soubesse o conceito do que é a alma, né? então, pesquisa aí. Vou pesquisar rapidinho. Então, Alma. alma, porque a gente tá conceituando alma do que a gente das nossas vivências, né? Porque de fato eu não sei o que significa alma. Eu não consigo nem conceituar a alma, é muito louco isso. Tanto que tem alma penada, né? O que é alma penada? Alma penada É uma pessoa que morreu. Uma pessoa que morreu e ficou, tá ligado? Então, E os espíritos não tem seriam espírito almas. relacionado. Realmente. Mas Vai. vamos aqui, ó. Ao conceito. Alma. Substantivo feminino. Princípio vital, vida. Conjunto das atividades imanentes à vida. Pensamento, afetividade, sensibilidade, etc. Entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Então, pensamento, afetividade e sensibilidade. Esse tipo de coisa. Que são fora o contexto de corporal. É algo fora o corpo, tá ligado? Pelo que eu entendi ali. O pensamento, a sensibilidade, cada uma pessoa tem uma sensibilidade diferente, né? Tem gente que tem percepções mais fortes, tem gente que tem o tal do sexto sentido, que chamam, e eu acho que a alma talvez entre nisso, tá ligado? E eu me perdi aqui que eu não vi o tempo. Não, tá de boa ainda. Mas, por exemplo, tem gente que acredita que o nosso corpo é apenas uma vestimenta, né? Que a gente é uma vestimenta, a gente é tipo um robô que a gente controla. E aí a gente tem esse controle, quem teria esse controle seria a alma. Mas aí a gente conseguiu a gente começou pelo qual tema mesmo? A gente conseguiu A gente chegou das drogas. A gente chegou da realidade da realidade simulada. Aí a gente foi pras drogas e aí a gente chegou em alma. E aí eu penso que é o seguinte, o espírito, em conclusão nesse aspecto, espírito e alma é a mesma coisa. Sim, mas é que, cara, eu já tô no 3º copo de gin, então eu não consigo prestar muita atenção no que tu falou, na real. Não. Assim fica difícil de conversar. Não, eu entendi, mas tu entendeu muito mais que eu, então tu pode... Mas no caso é isso, então seria meio que uma espécie, não uma espécie, um controle externo do nosso corpo, é isso? É isso que diz ali. Sim. Tanto que, se eu acho que existe o tal do espírito, agora pensando, tá ligado? Eu vou falando e vou pensando. Sim, aí, tipo assim, ó, eu falei que eu não sabia se existia alma, mas eu acho que existe espírito. Tá tu até falou antes, nessa questão das drogas. Eu acho que existe espírito. Então, se espírito tem relacionado à alma, então existe alma, tá? Beleza. Tanto que quando a gente morre, eu não tenho religião, tá ligado? Mas eu acredito nisso, de que a gente morre e fica o espírito. O espírito ele não morre, tá ligado? O espírito ele continua de alguma forma. Talvez exista esse plano espelhado que a gente vive de outra forma depois, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, se as pessoas nunca morrem e se tornam espírito, onde é que fica tanta gente, né, que viaja? Esses dias eu tava vendo um podcast também e tava falando sobre isso. E, por exemplo, tu lembra quando tava no barriga da tua mãe? Não. Pois é, então por que tu lembraria depois? Talvez a morte não seja a mesma coisa que quando a gente... Da nossa própria inexistência. Antes de a gente ter vida, a gente não lembra. A gente não tem nenhuma memória, até porque a gente não era um ser, na real. E aí a morte não é a mesma coisa? Porque a gente subjetiva demais a morte, como ela... Pô, como é que eu vou morrer e simplesmente parar de existir? Tipo, a gente fala assim, simplesmente eu não vou pensar mais, mas a criação da vida não é isso? Antes de a gente nascer, a gente era isso. A gente não era nada. A gente não tinha cérebro, a gente não pensava, a gente não tinha... A morte talvez seja só isso também. Seja só uma poeira estelar e foda-se. Não é pra te deixar na bad, mas... É que, tipo, quando a gente nasce, eu acho que meio que, digamos assim, nosso HT tá zerado, né?
Por isso que então, a gente não lembra nada, porque a gente não tem o que lembrar, talvez. sim, exatamente. E quando a gente morre, o HD é triturado. Talvez. E até porque o que acontece, muito conforme a gente vai crescendo, as memórias anteriores a gente vai esquecendo. Porque vai se subscrevendo no em HD. cima do nosso HD, né? Isso. As memórias passadas. Tanto que muitas das memórias que a gente lembra de certos momentos da vida são memórias recriadas. Porque são memórias de que as pessoas nos contaram algumas coisas que recriou na nossa mente como se a gente tivesse vivido. Não que realmente seja daquela forma, tá ligado? E é louco isso, né? Porque às vezes a gente tem várias lembranças que parece que a gente viveu, mas não. São coisas que a gente... Tanto que dizem que mas o mentiroso conta tanto uma mentira que ele começa a acreditar na mentira. Isso é psicopatia, o nome disso. É sério, isso é psicopatia mesmo. Essa questão de acreditar na própria mentira... Essa questão de acreditar na própria mentira é psicopatia. Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha um amigo que ele era literalmente viciado, assim, ele mentia o tempo todo. Tu acha que o que? Ele é um psicopata? Não, acho que é um psicopata. Tu não acha mesmo, de verdade? Acho que não. É um distúrbio, porque é um distúrbio da mente, eu acho. Mas será que é É que depende, tá ligado? Eu acho que a vida é mais fácil dependendo. Por quê? Eu vou continuar já falando sobre isso. Antes a gente vai encher os copos. Vamos encher os copos. Retomando o tópico, então, cara, eu acho que assim, ó. Olá. Eu não penso que seja uma psicopatia quem mente e acredita naquela mentira como verdade. Tá. Eu acho que talvez seja uma forma dessas pessoas que são mentirosas de carteirinha, digamos assim, de amenizarem a realidade delas. Sim, verdade, eu concordo contigo. Então, eu não vejo que seja uma psicopatia. Tá, agora já abri um monte de mas moleque. seja tipo um remédio que a pessoa cria, tá ligado? Pra amenizar os seus problemas. Cara, isso... tem muita coisa pra falar sobre. Não sei se é muita coisa, mas eu já lembrei de um monte de coisa. Tá, assim, ó, eu acredito que, assim... Existe sim a questão da psicopatia da mentira, porque tem gente que é viciada em mentira e acredita sempre na própria mentira. E o que é acreditar na mentira? É tipo assim, falar eu sou um gênio e tu entrar naquele teu próprio mundo e tu realmente acreditar que tu é um gênio. Não é assim, eu estou me sentindo legal por achar que sou um gênio. Eu sou um gênio. Entendeu? Isso é um distúrbio. Mas, todo mundo mente, né, velho? Eu sempre pensei muito sobre isso. Mas é que, assim, eu acho que a mentira... Ela é um escudo. Ela é um escudo com certeza. Muito forte. Com certeza. Tanto que tem um filme, cara, que é um filme de um cara que ele fingiu que ele era o filho do dono da TAM. Não sei que filme. E ele foi pro carnaval no Rio de Janeiro. A TAM? A TAM internacional? Sim, é antiga. Na época era isso. Mas aí ele fingiu que era o filho... Não, da Gol, desculpa, não era TAM, era Gol. Da Gol é brasileiro, né? Então... Exatamente, é brasileiro. Ele fingiu que ele era o filho do dono da Gol. Aí ele foi pro carnaval no Rio de Janeiro. Ele conseguiu entrar nos camarotes, conseguiu chegar perto de atores globais, tudo fingindo que era o filho do dono. E aí, tipo, ele sabia nomes e tal. Ele chegou a ser entrevistado pelo Bibo Nunes, tá ligado? Como sendo o filho do cara. E tipo, ele acreditava tanto na mentira dele que ele era o cara. Não tinha como dizer que ele não era. Então as mulheres acreditavam, entendeu? Ele se transforma no cara, de fato. O ator global lá levou ele a vários lugares, tá ligado? Imagina, o cara chegou a ir pra rede nacional, pra televisão, no Bibo Nunes, dizendo que ele era o filho, tá ligado? Ele chegou a conseguir, de última hora, o lugar pra uma mulher ir num avião, porque ele ligou pra companhia e ele falou vários aspectos. Ele era um cara inteligente. É um filme mais antigo, isso. É um filme mais antigo. Foi um documentário que eu assisti, até tava na Netflix, não sei se ainda tá. E aí, ele tava lá com o pessoal e tal, e uma mulher ia se atrasar e tal, e aí todo mundo disse, mas tu não é o filho do cara da Gol, tu consegue? E aí eles, não, pode deixar pra mim. E ele ligou pra companhia, e ele era muito inteligente, porque ele conhecia muito de aeronave realmente. Então ele falou vários aspectos técnicos da aeronave. E aí falaram, mas tá cheio, é impossível e tal. Ele disse, não, mas bota, tipo... Ele falou uns aspectos técnicos, tipo como se fosse no cockpit. Bota ela que eu sei que tem uma vaga lá que sempre é vaga nos aviões. Sim. E tipo, ele falou tudo que... E ele conseguiu o lugar pra mulher.
Porque Então, ele era um mentiroso que acreditava na mentira dele e as outras pessoas acreditavam nele. Então, é uma cadeia, tá ligado? Porque o cara se blinda com aquela mentira, ele acredita e aquilo vira verdade. E tu não vê como verdade? Ele não era o filho do cara então, mesmo? eu tava pensando sobre isso. Porque de alguma forma ele porque qual era. que é a barreira, né, da mentira ser mentira se ele acredita que é, se os outros acreditam que ele é, o que é não sei. Na verdade ele é, de fato, eu entendi a tua noia, é difícil explicar essa noia, mas eu entendi qual é a barreira de ele não ser aquilo, né. Muito louco isso. Mas por exemplo, o que eu ia falar pra tu, já viu o filme Prenda-me se for capaz, do Brad Pitt? Eu não me lembro. Que é a mesma. Até achei engraçado porque é a mesma questão. Ele fingiu que ele é um. Ele fingiu que ele era cirurgião, conseguiu emprego, ele fingiu que ele era piloto de avião. Tipo, o cara era muito foda, muito inteligente. Tem um outro filme também. Mas enfim, eu não lembrei do outro filme. Mas é muito louco isso. E o que eu ia falar. Lembrei. O que eu ia falar é que, cara. A gente mente. Todo mundo mente. Eu falei que é uma psicopatia. Eu acho que é acreditar na própria mentira, como esse cara aí. Isso eu acho que talvez seja um distúrbio. Mas se a gente mente, e a gente mente o tempo todo. Eu, quando era menor, quando eu era adolescente, eu sempre tive um negócio muito assim. Eu sempre certo pelo certo, sabe? Eu sempre fui esse cara de eu não quero ser bom. E falando, realmente, abrindo meu coração, eu sempre quis, não, eu quero ser bom, eu quero fazer o certo. Só um pouquinho, tu começou lá. Aham. Tá. Sim. Só pra confirmar. eu quero fazer o certo pelo certo, eu sou bom. E aí eu lembro que eu julgava muito os outros, só que tinha alguns momentos que eu mentia, e eu menti já bastante. E aí eu pensava comigo mesmo, cara, eu quero fazer o bem, mas eu engano os outros, será que isso tá certo? Será que eu que sou errado ou será que isso é normal? Entende? É que assim, ó, tipo, ninguém pode ser 100% verdadeiro. Porque a verdade às vezes machuca as pessoas. E às vezes tu mente pra amenizar certas coisas. Já pensando nos outros, nem Sim. só por ti mesmo. Muitas vezes a gente mente em certos aspectos, porque o fato, a gente mentir parece pesado, mas o fato de tu não falar certas coisas e falar de outra forma pra amenizar, meio que tu já tá mentindo, entende? Com certeza. Tu tá trocando, talvez. omitindo, que querendo ou não acaba sendo mentir. Porque se tu tá omitindo, tu tá escondendo algo e tu tá falando uma verdade de uma forma que não é literal. Sim. E se não é literal, ela, querendo ou não, é uma verdade fantasiosa. Ela não é a verdadeira, tá ligado? Sim. Então, querendo ou não, a mentira, ela é muito positiva, ao meu ver. Em muitos aspectos. Em diversos aspectos. Seja pra amenizar informações pra pessoas, pra não machucá-las, seja pra te blindar, te proteger de certos problemas. Então, sei lá, eu acho que a mentira tem um lance muito positivo. Mas tu nunca sentiu uma sensação de, pá, eu queria simplesmente falar tudo. Assim, porque além de mentir, a gente esconde muita coisa, né? Todo mundo tem os seus segredos, assim, coisas que talvez sejam abomináveis, assim. E a gente tem, porque a gente é ser humano. Muitas vezes na minha vida eu falei, porra, eu só queria falar pra todo mundo, sei lá, isso e aquilo e aquilo. Eu queria ser, tipo, livre de tudo. De qualquer segredo. Não sei, eu já pensei muito sobre isso. É que a verdade dói. Não, mas tipo, coisas que a gente considera errada e todo mundo faz. Tipo o quê? Não, aí é que eu, sei lá... É que coisas que assim, só quando ninguém tá te vendo e tu fala, sei lá... O que você faz quando ninguém te vê fazendo... Isso é uma música? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. E o que é? Sei lá, tu nunca fez uma coisa errada assim, só porque tu tava sozinho e uma coisa que tu nunca falaria pra ninguém? Eu já fiz, talvez eu seja uma pessoa ruim, né? É que depende. Tem coisas que são erradas, realmente, literalmente, como matar uma pessoa. Sim. Mas tem coisas que não são vistas como corretas. Tipo, tu andar pelado na rua, por exemplo. Não, mas é tá diferente. Ligado? Que talvez, se ninguém pudesse te ver, tu faria. Mas assim, moralmente, o que Entendeu? tem de errado de andar pelado na rua? Moralmente não tem nada de errado.
Tem. O quê? Qual? Tu pode ser preso até. Não, Porque é moralmente. Tipo assim, eu entendo que é atentado ao pudor, é um crime. Mas moralmente não tem nada de errado. Mas, por exemplo, matar alguém moralmente errado. Sei lá, eu não vou citar outro crime, mas tem crimes que são moralmente errados. É esse o ponto. Eu tô se abrindo meu coração. Não sei se de repente eu tenho pensamentos errados, então. Mas me dá um exemplo, então. Não posso. É que eu não sei, nem sei agora um exemplo. Eu tô filosofando. Mas é que, tipo, não tem coisas na tua vida que tu nunca falou pra ninguém? Talvez. Mas eu acho que entra muito pela questão de que às vezes tu não conta certas coisas pelo julgamento. Não que esteja realmente errado. Também. Talvez não esteja errado. Que nem, por exemplo. Verdade. Que nem, por exemplo. Todo adolescente chega um momento que começa a bater punheta. Eu tava pensando sobre isso, da pornografia. Tipo, isso acontece, principalmente em homens, tá ligado? Sim. A mulher já tem mais um problema. A mulher tem mais um tabu ainda. Bem maior. A mulher se masturbar. Sim. Mas o homem já não tem. Mas, tipo, todo jovem chega numa certa idade que vai começar a se masturbar. Isso é certo, principalmente homem. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, se perguntarem: ah, que tu tava fazendo no banheiro 2 horas? Tava tomando banho. Mas tu tava batendo punheta. Mas, tipo, tu mentiu. Menti. Por escondi. Quê? Pra amenizar. Porque se tu seria julgado. Mas foi errado a mentira? Não foi. Pode ser. Então, talvez seja mais isso, né? Talvez seja essa questão mais de ser julgado. Eu acho que muita coisa, de fato, na minha cabeça é essa questão de ser julgado. Seja de pornografia, ou seja, sei lá, de um ato ou de algum pensamento. E não só isso. Talvez nem seja essa questão de ser errado moralmente, ou seja um crime, sei lá. Mas essa questão é de ser falho. Muita coisa eu me pago como bom, que eu sei, e na real eu sei que eu não sei, mas se eu falar que eu não sei, eu sei que eu vou ser julgado. Eu acho que muita coisa... muita coisa vai disso aí, tipo, além de eu querer ser bom, que eu quis falar que eu sou bom, que eu queria ser bom, eu queria ser o certo. Eu queria ser o fodão, eu queria ser o dono da razão, eu sempre fui assim. E talvez muita coisa era nesse sentido, tipo, eu não me permitia errar. E isso, assim... Mas entra muito no aspecto de ser aceito. E eu sempre tive muita dificuldade de me sentir aceito. E aí... Tanto que aí entra mais um bagulho, assim, que entra muito nessa parte de adolescente. Cara, se todos os caras que estão na tua volta estão dizendo que já estão fazendo... Transando e mil coisas, e tu não. Querendo ou não... Tu tá fora daquela caixa. É muito... A probabilidade de tu mentir que tu já fez algo pra se sentir aceito é muito grande. Sim. Então, tu julga essa mentira? Eu não julgo. Não sei. Por exemplo, eu não bebia. Até, sei lá, 2 anos atrás eu não bebia. E eu lembro muitas vezes em festinha, assim, de adolescente. Foi 2 festinhas. Mas enfim, mas eu já observei isso. Que era... que o pessoal bebia não porque gostava da bebida, mas porque se sentia adulto em beber. E aí o pessoal lá tava todo bebendo e eu tava pouco me deixando. Tipo assim, se eu não tava com vontade, eu realmente não tinha vontade, eu não bebia. Então não seria mais fácil pra mim então falar. Eu sempre tive dificuldade de me sentir aceito. Então era mais fácil eu beber e falar: não, eu gosto de bebida mesmo não gostando, mas eu não falava. Hoje em dia eu bebo que nem um bebum porque eu realmente gosto. Então, por exemplo, quando tu era adolescente, tu bebia mais pela vibe ou tu... É difícil saber. Mas eu acho que tu estar no... É que a bebida tem um lance muito social, né? Sim. Isso eu já comentei em outros episódios. É extremamente social. Então, acho que tem muito por isso. Não exatamente de se sentir aceito. Mas é um lance muito sociável. Mas é aceito. É de estar todo mundo bebendo e tu tá participando daquele evento, de estar bebendo. Mas por exemplo... E é legal beber, sei lá. Hoje, por exemplo, eu não vou dirigir depois. Eu poderia beber agora? Poderia. Mas eu não tô bebendo porque
eu me sinto à vontade bebendo ou não bebendo gravar aqui o podcast. Isso é um exemplo ou isso é real? Isso eu tô dando um exemplo. Ah, tá. Mas tu, por exemplo, tu gosta de gravar sempre bebendo uma bebida alcoólica, tá entendendo? Sim. Então, eu pra ser aceito eu poderia estar bebendo aqui, digamos assim, né, no ambiente. Entre o nosso... Uhum. Mas não tô, porque eu não me importo. Sim. Mas, claro, quando eu era adolescente, talvez realmente isso influenciava, sabe? Pra eu me sentir aceito. Hoje já não. Mas, sei lá, a gente entrou num aspecto meio zoado do assunto, mas... Não é zoado, é interessante. Mas a mentira, que é que a gente tava conversando. Desse segundo tópico que a gente entrou, eu acho que ela é muito válida. E a sociedade, ela não vive se não tiver algumas mentiras. Por exemplo, eu acho um negócio muito interessante revelar, às vezes, tipo assim, uma vez eu fiz um experimento com uma pessoa assim, tipo, fala uma mentira que tu não falaria pra ninguém. Tu falaria agora uma mentira que tu não falaria pra ninguém? Que tu pudesse falar pra algo que eu já menti e que tu nunca revelou, então. Porque eu acho que essa é uma libertação, assim, muito grande. Mano, não sei se eu consigo pensar. Eu pensei mas eu já falei pra uma pessoa que era uma coisa que eu não falei pra ninguém e era mentira. Não sei se eu repito. Vou repetir. Eu falei pra todo mundo, olha... Pessoal, assim, ó, eu tô num estado assim, de assim, ó... Entendeu? Não existe julgamento entre essa mesa. Essa mesa não existe julgamento, tá? Então, o pessoal que tá assistindo tenta entrar junto nessa aí, entendeu? Eu disse, é bobo, mas é uma mentira. Eu disse pra todo mundo que eu tinha votado nas últimas eleições de prefeitura e eu não votei. Tipo assim, eu falei pra todo mundo. E por que eu falei? Porque o dia que era pra votar, eu senti muita preguiça, eu me senti literalmente um fracassado. Eu tenho muito disso, cara. Cara, eu tenho que fazer uma coisa. Olha, eu tô abrindo muito, assim, tipo, coisas que eu não falei. Às vezes eu tenho uma coisa assim. Eu tenho que fazer uma certa coisa. E não é preguiça. Uma falta de vontade gigantesca e eu não quero lidar com aquilo. Então eu simplesmente jogo pro lado e falo, é isso aí, aconteceu. Foda-se. E foda-se. E aí eu falei pra todo mundo que eu votei e não tinha votado. E eu falei isso pra uma pessoa e tô falando agora pra 1000 pessoas. E aí isso entra numa questão que eu tava pensando esses dias. Tu mentiu porque tu sentiria julgado de não ter votado, por exemplo. Eu vou entrar nesse, eu vou dar uma explicação. Eu posso aprofundar? Vai fundo. Esses dias eu tava pensando assim, ó. Eu tenho uma não é uma vontade, eu tenho uma falta de vontade muito grande, mas não é falta de vontade assim de ser vagabundo, mas no sentido depressivo, psicológico. Eu tenho uma falta de vontade muito grande sobre muitas coisas, ou eu tenho uma vontade muito grande e eu tô doente. Eu vou explicar. Por exemplo, eu tenho que trabalhar. Eu deixo de fazer muita coisa que normalmente as pessoas não fariam. Tipo assim, votar, uma coisa tão simples, vou lá e voto e eu não faço, beleza. Só que ao mesmo tempo eu vivo socialmente, trabalho. Só que quando eu faço essas coisas, eu tenho uma força de vontade tão grande e eu faço aquilo lá dentro do padrão, mas ao mesmo tempo eu tô doente. Ou aquelas coisas que eu não faço é porque eu tenho uma falta de vontade muito grande. Não sei se deu pra entender. É real isso, cara. Eu não sei. Eu tô abrindo com isso aqui. Eu não sei se eu tô doente no sentido de... Às vezes eu não consigo acordar, eu não quero acordar. E aí eu não sei se é minha falta de vontade por eu estar doente, só que ao mesmo tempo eu trabalho durante todo o dia e aí eu consigo e as pessoas, elas não percebem que eu tô com essa falta de vontade porque eu acabo fazendo. Só que é porque eu tô com... Minha vontade é muito grande e aí eu tento fazer o mínimo pra ser aceito. Eu acho que isso tem muito a ver... Deu pra entender? Eu não sei. Sim, mas eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de trabalho que tu executa, tá? Eu acho que pelo formato de que tu executa, que tu é um editor de vídeo, tu precisa entregar X coisas editadas por dia. Então, tipo, tu, querendo ou não, é uma coisa meio mecânica. Então, independente do teu estado emocional, tu consegue aplicar aquela coisa mecânica. Da forma automática. De uma forma mais automática, que ela não envolve teu aspecto mental.
de que talvez tu precisasse fazer uma atividade que fosse mais mental, mais interativa com outras pessoas, aí sim Eu não ia ter força de tu vontade. não ia ter a força. Então, para aspectos mais simples, que só depende de ti, então tu não consegue fazer, porque tem um peso que tu não consegue ter a força de vontade de fazer. Porque aquilo só vai implicar em ti, em tese. Sim. Como ir votar. Se tu não vota, a implicação, claro, que a gente não entra no aspecto maior de que tu precisa votar porque tu vai mudar, né? Enfim. Entra só no aspecto de que se tu não ir votar, entendeu? O problema é teu, entendeu? Tu que vai ter que justificar o voto depois, sei lá, entendeu? Ao mesmo tempo, por quê? Quem é que ia ter o trabalho de ir até lá e tal? Era tu. Então é tu com tu. Quando as coisas que tu precisa fazer só depende de ti e ninguém mais depende disso, a força de tu fazer algo é muito menor. Então, tipo, trabalhar, tu precisa. Porque tu precisa ganhar teu salário. E tem pessoas que dependem do teu trabalho pra a roda girar. Isso. Então tu tem uma motivação, querendo ou não, muito maior pra fazer. Só que, como eu te falei, é mais fácil de tu fazer isso, mesmo não estando mentalmente bem pra fazer, porque tua atividade ela é mecânica. Entendeu? Não, eu te entendi Eu acho que é meio assim, eu te tá entendi ligado? perfeitamente. Mas, tipo, eu penso muito sobre isso, porque é aquele negócio. Às vezes, por exemplo, eu tenho atitudes que, se tu pensar numa forma mais simples, eu seria um vagabundo. Então, às vezes eu penso assim, eu dormi até tarde, sei lá, eu não fiz tal coisa, eu fico em casa o dia todo. Às vezes eu penso, eu sou um vagabundo, ou eu simplesmente tô doente. Eu já comentei sobre isso. E aí, será que isso existe? Porque, por exemplo, às vezes eu não tenho vontade de fazer tal coisa que eu preciso fazer e eu não faço. Tu acha que a pessoa é preguiçosa? Essa questão da preguiça existe mesmo? Porque, tipo assim... Eu acho que existe. Existe também. Mas é que às vezes o cara... É que a preguiça me culpo tanto. e a desmotivação, elas andam juntas, tá ligado? É que às vezes eu deixo de fazer uma coisa e eu me culpo muito. Tipo assim, eu me culpo muito e ao mesmo tempo eu não consigo. Tipo assim, eu tenho que acordar cedo pra fazer tal coisa e aí eu simplesmente não consigo e eu me culpo pra caramba e os outros ao redor falam assim, para, isso é falta de laço, e cara, eu me culpo pra cacete, assim, de ficar não é eu falando pros outros, eu tô me sentindo mal com isso, não, eu comigo mesmo martelando na minha cabeça, eu sou um bosta, eu sou um vagabundo, eu não sou capaz, eu não consigo fazer o negócio que eu tinha que fazer, e aí ao mesmo tempo, porra, será que é só preguiça e falta de laço mesmo, entende? Esse paralelo eu não consigo só pra mais pra gente relacionar o... não passou já? Não sei, terminou aqui o... Mas a bateria? Uhum. Mas só pra gente relacionar aqui Sim. com o que tu tá falando, por que tu chegou nisso. Eu acho que tem muito a ver porque tu tá achando que esse aspecto de tu não conseguir fazer as coisas acaba que quando tu te força a fazer, parece que tu tá mentindo pras pessoas. De que tu tá bem, por isso que tu tá fazendo aquilo ali. Uhum. Então, tipo, querendo ou não, que nem eu falei, a mentira ela acaba se tornando positiva. Pros outros ou pra mim? Aí que tá. Pros outros. E pra Nesse mim? caso, pros outros. Uhum. Só que pra ti, ela é ruim, porque tu não tá, querendo ou não, tu não tá aceitando aquele problema de verdade. Ou pelo menos tu finge que tu não tá aceitando. Só que quando tu tá sozinho, tu começa a martelar aqueles assuntos. Cara, mas só pra retomar, então, do que tu tava falando pra botar no contexto de volta pro que a gente começou a falar sobre, é que eu acho que a questão da mentira, do que tu tava falando, do trabalho, de tu te esforçar, talvez, de mentir que tu está bem pra te entregar aquelas coisas que pedem pra ti, eu acho que essa mentira acaba sendo positiva, entendeu? Não, tá. Pelo menos pros outros. Mas pra ti, não. Entende? Então, é aquela coisa. A mentira, ela é positiva por alguns aspectos e por outros, não. Entende? Então, pra ti, nesse quesito,
que tu falou, será que eu realmente tô com um problema? Ou eu sou acho um vagabundo. Então, pros outros parece que tu é um vagabundo. Então por isso que tu mente, pra não parecer que tu é um vagabundo. Sim. Mas na realidade Aí, por talvez... que eu me culpo? Cara, porque eu não quero ser aquilo. E se eu não quero ser aquilo e sou, não é? E talvez porque é um problema psicológico. Então, eu acho que sim. A probabilidade de tu ter um problema real, ela é significativa e é verdade. Só que é aquela coisa. Tu não quer ser julgado. Então, por isso tu cria essas mentiras. Sim. Que é o que? A mentira acaba novamente entrando naquele aspecto que a gente tinha falado. De que a mentira, ela nos blinda de certos problemas. Então, tu não quer ter esse problema de julgamento. Então, por isso que tu cria essas mentiras de fingir que tá tudo bem, entendeu? Sim. Pra ir lá e trabalhar e entregar o que pedem. Agora, que nem eu falei, quando tu depende só de ti, por exemplo, de votar, tu sabe que só depende de ti. Então, tu não precisa mentir pra ninguém. Então, tu pega e não faz. Porque teoricamente, ninguém tá esperando aquilo de mim. Tipo, as pessoas esperam que eu vá votar, mas, tipo assim, diretamente, ninguém tá dependendo como no trabalho. Que tem um monte de gente dependendo de mim no trabalho, e além de que eu tenho que pagar minhas contas, mas tem gente dependendo de mim, né? É diferente, né? E aí eu acho que por isso que várias coisas passam da minha vida, mas e aí quando envolve trabalho eu não passo, além de porque eu tenho que pagar minhas contas, tem outras pessoas dependendo de mim. Então, querendo ou não, te fortalece muito mais a entregar as coisas e fazer do que aquilo que só depende de ti mesmo. É, porque tipo, às vezes eu penso assim, cara, eu não tenho vontade de nada e eu fui lá e trabalhei o dia todo, entreguei um monte de coisa. Eu falo, então eu tenho muita força de vontade mesmo não conseguindo fazer coisas básicas. E aí outros momentos eu falo, eu não tenho força de vontade nenhuma, não consigo fazer um negócio tão simples. É aquilo que eu disse no início. Pô, será que é muita força de vontade ou é muita falta de vontade? Tipo, aí mas pra te ver o quanto a mentira, ela acaba que ela é positiva em alguns aspectos. Porque, querendo ou não, o fato de tu querer mentir pra não parecer um vagabundo, ele te força a fazer coisas. Querendo ou não, naquele tempo que tu tá trabalhando, tu não te entrega a tua bad vibe. Por causa da mentira que tu tá tentando forçar de aparentar. Sim. Então, eu acho, nesse aspecto, que a mentira, por mais que ela seja um ponto negativo ali, de que tu tá vivendo uma mentira naquelas horas, ela também te faz tu viver aquela mentira naquelas horas e acreditar naquela mentira que tu pode fazer aquilo ali e não deixa tu te entregar, pelo menos não naquelas horas. Diminui o tempo de entrega à tua bad. Sim. A mentira. Entendeu? A mentira é fodida, cara. A mentira, como dizia minha mãezinha, mentira tem perna curta também. Mas eu te entendo, e é verdade. E aí, por isso que eu volto naquilo. O mentiroso que acredita na sua mentira, tu ainda acha que é um psicopata depois de toda essa conversa? É que foi o que eu falei lá no início, tem tipos e tipos. O que tu falou aí, eu super entendo e é verdade. Só que, tipo, quando eu falei de questão de psicopata, é um outro nível de mentira, eu acho. É, tipo, sei lá, é um outro nível de mentira. Tipo assim, por exemplo, serial killer. Ele tem uma psicopatia de mentira também. Tipo assim, ele serial killer tem essa questão... Tipo assim, durante o dia ele é um cara extremamente normal, sabe? Que é tipo uma pessoa 100% normal que ninguém percebe. Todos eles têm esse perfil. Que nem tu já viu a série Você? É a mesma coisa. Ele tipo não é um serial killer, mas é o mesmo sentido de serial killer. Porque ele é extremamente normal. Pra todo mundo ele é normal. Vai lá depois, quando ninguém tá vendo, ele vai lá. E no caso, ele tinha uma mente muito psicopata, mas, por exemplo, um serial killer, ele finge que é normal. E aí, de noite, ele vai lá e mata numa frieza, como ele tivesse, sei lá, indo comer um doce escondido. Entende? E aquilo é uma mentira pra ele. Porque ele acredita naquilo. Ele acredita que tá tudo bem. E ele acredita que aquilo que ele esconde é normal e que realmente ele só foi esconder um doce, mas não, ele tá matando uma pessoa. Aí que entra o distúrbio de bom senso em o que é certo, o que é errado, do que eu acredito, do que eu não acredito. Essa é a questão que eu quis dizer mais de psicopata, mas sim, a mentira tem um aspecto positivo e principalmente o que tu disse, é uma questão de blindagem, é a blindagem do nossa cabeça, do psicológico. Né? A gente evita muito problema mentindo.
Ou, pelo menos, omitindo certas coisas. Mas a gente tenta evitar muito problema, só que não concordo comigo que às vezes a gente tenta evitar e acaba dando mais problema, né? E aquela coisa, quando tu começa a mentir, às vezes tu mente um negocinho e o problema não é a primeira mentira, e sim as outras que tu tem que criar pra sustentar aquela primeira. Exatamente, e exatamente. aí que é foda. É foda. É uma bola de neve, né? E às vezes tu vai, não, se eu fizer essa mentira vai dar certo. E aí não deu. E aí o que tu faz? Tu mentiu, tu vai ter que arcar com aquela consequência de ter mentido, e aí será que vale a pena? É foda, cara. A gente partiu. Eu nem sei, cara. Como é que ele chegou no ponto? Não, a gente foi muito louco. E nesse episódio não começou com mentira, né? Começou com a questão das drogas. Da realidade simulada. Porque num outro episódio a gente conversou sobre essa questão dessas terrestres, astronomia. Agora, e aí a gente depois conversou agora sobre a realidade simulada e foi pra mentira e tal. Nem sei como teve isso. Mas, cara, eu até não sei. Eu gostei muito, porque eu amo esse tipo de assunto, mas eu ainda fico um pouquinho inseguro se a gente não viajou demais pro público. O que tu acha? Cara, eu acho Eu gostei, eu preferia fazer assim, mas sim, eu digo só... É que tá... Eu gosto dessa liberdade que a gente tem criado, assim, de que fazer o que a gente tá vai disposto. Conforme o rumo da conversa, entendeu? Sim. A gente não se limita a um tema específico. A gente usa um tema para iniciar. Mas o que acontece depois, só Deus sabe. E é legal porque a gente tá sendo natural, né? A gente não tá forçando nada. Talvez no início a gente forçasse, mas agora realmente o fluxo foi esse. Mas se o pessoal gostou, fala. Se não gostou, não fala. Não, mentira. Quem gostou faz barulho. Quem gostou faz barulho e quem não gostou, sinto muito. Não, mentira. Toda crítica é bem-vinda, mas é que eu realmente queria saber se tem algum pessoal que gostou dessa conversa mais maluca, porque ela é diferente do que a gente tava fazendo. E aí, porque se gostou, eu queria muito fazer mais assim, entendeu? Mas aí eu tava sentindo insegurança minha. Mas se gostou, diz aí. Mas eu acho que é insegurança minha. E se não gostou, mente que gostou. O assunto era pra incentivar. Porque tu vai estar ajudando, que é aquele negócio que a gente conversou, né? Que vai ser positivo pra gente. E, né, tu quer que a gente esteja feliz, né? Porque somos pessoas boas. A gente precisa continuar isso aqui. Exatamente. Que é uma coisa que a gente conversou já, que isso aqui é algo que ainda não virou a chave, não deu certo ainda. Em nenhum sentido, né? Mas, querendo ou não, isso aqui é uma válvula de escape fodida pra gente. Então, essa troca de ideia, querendo ou não, cara, a gente tava falando sobre um aspecto pesado da vida do Eduardo aqui, de um assunto real da vida dele, exatamente. Que ele tá vendo que talvez eles tenham alguns problemas. Mas a gente puxou de um assunto de mentira, que a gente tá vendo que a mentira acaba sendo talvez até positiva nesse aspecto para fortalecer ele. E a gente conversou de uma forma séria sobre esse assunto. Tipo assim, a gente realmente refletiu sobre esse assunto. É muito louco. E eu me botei tanto nesse personagem que, tipo, eu realmente falei de coisas que eu não falaria. E que eu nem tava pensando, só que na hora veio e eu falei. É muito louco isso. Porque assim, eu penso assim, a gente tá apostando no projeto e óbvio que a gente quer que dê certo. E eu não vou ser hipócrita, óbvio que a gente queria ganhar dinheiro com isso. Só que não é só isso, né? Porque senão a gente não se divertia tanto com o que a gente tá fazendo. A gente não ia se gostar tanto. Tipo assim, a gente não ia ficar com tanto tesão na hora de conversar, assim, sobre as coisas que a gente conversa. Eu acho que, óbvio que a gente quer tudo isso, mas que bom que a gente consegue se divertir ao mesmo tempo, né? Então, isso é bom, porque tem muita gente que não consegue se divertir, então aí acaba não fazendo tanto sentido. Eu acho que aqui, nesse momento, nessas gravações, a gente vive a verdade das coisas. A gente não vive a mentira. Eu acho que aqui muitas vezes, a gente até peca pelo excesso de verdade. Muito. Porque aqui a gente tá numa mesa aqui... É uma bolha que a gente tá meio que na nossa cabeça blindado. A gente conversa como se realmente estivesse só nós dois, isso. Né, cara? E como a gente tivesse blindado. Mas na hora real a gente tá expondo pra todo mundo e a gente tá nada blindado. Mas é legal que a gente conseguiu criar isso, porque não é fácil, né? Se sentir a vontade de falar tanta coisa. Eu sou uma pessoa extremamente tímida e tô falando coisas que eu nunca falaria. Às vezes eu não falaria nem contigo, assim, com sendo meu amigo, porque eu sinto vergonha. E aí, bom, aí vai também da nossa conexão também, né? Então... Mas assim, somente complementando, eu gosto muito desse tipo de formato que a gente tá desenvolvendo, assim. Eu, sinceramente, assim,
pra mim, foda-se de a gente tá seguindo um tema do início ao fim. Diferente. Uhum. Mas eu acho que é muito relevante, assim, porque a gente sempre traz aspectos pessoais. E então se soma a conversa e por isso que a gente vai pra tantos lugares e depois volta ou não volta. Mas foda-se, entendeu? A gente tá fazendo isso aqui porque a gente tá acreditando. Então, no final, a gente quer que as pessoas vejam isso como positivo e que curtam o nosso papo. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que vão gostar sempre e tem pessoas que não vão gostar. Então, se 5 gostarem, 100 não gostarem, pode ser que aconteça num episódio, pode ser que em outro seja o contrário. Mas enfim, o importante que a gente tá fazendo aqui é a gente estar se sentindo bem nessa hora de gravação. Saca? Com certeza. E vamos finalizar? Vamos, só vou falar uma última coisinha. Que essa questão de dar certo, ela não é nem a questão de dar certo, é a questão de sustentar isso aqui, por exemplo. Porque a gente não pode, infelizmente, talvez a gente não possa ficar pra sempre brincando assim de dar certo, entende? Por isso que seria tão foda dar certo, porque a gente ia poder continuar fazendo isso sem o medo, tô arriscando e eu tenho outras preocupações. Não, essa vai ser a minha única preocupação e eu vou poder aproveitar, por isso que eu quero que tanto dê certo. Não é essa questão, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero ser reconhecido, porque eu quero. Um dos meus grandes sonhos é ser reconhecido, mas é poder sustentar uma coisa que é muito foda. Entendeu? Essa coisa ser sustentável. Porque e sustentar a sua própria verdade, né? Exatamente, porque eu acho que um diferencial nosso, eu espero, é porque é verdadeiro. Tipo, é muito verdadeiro, eu sei porque eu tô sentindo isso. Então, tipo, é real, eu tô falando. Talvez se não transpareça é porque talvez as pessoas não me conheçam. Mas esse aqui sou eu, entende? Te garanto, esse sou eu. Tá, mas então vamos finalizar. Chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio que foi meio louco, assim. A gente foi pra vários lugares. Mas se você chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. E se você chegou até aqui é porque você curte nosso papo. É verdade. Então faz o favor de se inscrever no nosso canal do YouTube para nos apoiar fortemente. E segue a gente no @edospodcast no Instagram, porque lá a gente sempre vai tentar colocar no nosso cotidiano as coisas que a gente pode inventar de fazer, ou você dá ideia pra gente. Lá é o canal. Ou também, @alexandre.acr e eduardo.outeiral. E esse é o Edos Podcast.